religião afro-brasileira se formou a partir da mistura de crenças trazidas pelos africanos escravizados ao Brasil, especialmente de povos iorubás, bantus e jejus, com elementos do catolicismo imposto pelos colonizadores portugueses e também com influências indígenas. Os africanos escravizados trouxeram suas tradições religiosas baseadas no culto aos orixás, voduns e inquices. Para resistir à perseguição e à proibição de suas práticas, houve o sincretismo religioso, unindo santos católicos aos orixás. Por exemplo, Iemanjá com Nossa Senhora, Oxóssi com São Sebastião. Também incorporaram elementos indígenas, como o uso de ervas e rituais ligados à natureza. A religião afro-brasileira surgiu da mistura entre tradições africanas, catolicismo e práticas indígenas, como forma de resistência e preservação cultural dos povos negros do Brasil. O que é o candomblé? Explica um pouquinho. Candomblé é uma recriação, uma reconstrução, uma reelaboração de crenças trazidas por africanos e reelaboradas a partir desse contexto, né? Desse ambiente. Isso é o candomblé. A gente pode ter uma recriação a partir de culturas hoje chamadas banto, em função do grupo linguístico, da cultura do Beni, do antigo reino da Daomé, e da cultura iorubá, que é a mais difundida e a mais divulgada, né? A cultura dos orixás. Eu costumo ver muitas pessoas falando sobre tendo medo, porque Exu é o diabo, é o capeta, fazem muito essa associação. Como é que a senhora pode esclarecer isso de uma maneira melhor, que as pessoas, para tirar essa discriminação que existe mesmo, e eu também, como participo, eu sou um bandista, que é um outro segmento dentro do espiritualismo, das crenças exatamente, das crenças de matriz africanas, mas como é que é essa coisa do Exu? Tem que se desconstruir essa ideia que se faz das pessoas que praticam candomblé, que praticam umbanda, que faz mal, que é o mal. Exu é comunicação, Exu é caminho. O próprio termo nos candomblés de Angola, Ungira, né, o Pombogira, o Pombagira, Nzila, vem desse termo Nzila, que quer dizer caminho. Eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem. Que respeitem o direito que eu tenho de ter a minha crença. A gente não tem missão, como tantos outros credos. Mas se é que existe uma missão, a missão é de viver bem. O orixá quer que a gente seja feliz, sim, que a gente viva bem, sim, e que a gente viva a vida, porque o orixá é vida. A cultura afro-brasileira é o resultado das contribuições do povo africano trazido para o Brasil durante o período da escravidão. Mesclar as tradições indígenas e europeias. Ele também está presente em diversas áreas da sociedade brasileira e é fundamental para a identidade nacional. A religião africana, como o candomblé, umbanda, preserva a tradição de ritual, música, cultos e orixás. Pratos como feijoada, acarajé, vatapá e muqueca têm raízes africanas. Artes e festas populares. Presença em manifestação como carnaval, festa de Iemanjá e celebrações de quilombos. A cultura afro-brasileira representa também a luta contra a escravidão e o racismo pela valorização da identidade negra no país. Em resumo, a cultura afro-brasileira é marcada pela resistência, diversidade e riquezas, sendo uma das principais bases culturais nacional. O sincretismo é o processo de mistura, fusão ou combinações de elementos culturais, religiosos, artísticos ou filosóficos diferentes, dando origem a novas formas de expressão. No campo religioso, é a união de crenças distintas. No Brasil, por exemplo, ocorreu o sincretismo entre o catolicismo e as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Muitos santos católicos foram associados a orixás, como Nossa Senhora da Conceição, a Oxum.
Na cultura, o sincretismo aparece na música, dança, culinária, festas populares e tradições que unem heranças indígenas, africanas e europeias. O sincretismo mostra a capacidade de adaptação, resistência e preservação cultural diante de situações de dominação e contato entre diferentes povos. Em resumo, o sincretismo no Brasil é uma marca da nossa identidade, revelando a diversidade e criatividade do povo. A opressão da Igreja Católica e da coroa portuguesa passou a perseguir os africanos que insistissem em seus cultos. Tornou-se expressamente proibido cantar e rezar em suas línguas de origem. Mas os pretos resistem e lutam pela preservação de sua religião. É nesse contexto que começa a acontecer o sincretismo, um disfarce genial para preservar os cultos ancestrais africanos, sob uma máscara branca. Ou seja, cultuando os seus orixás na figura de santos católicos. Assim, São Jorge, um santo guerreiro, foi associado a Ogum, um orixá guerreiro. São Sebastião, santo morto por flechas, foi associado a Oxós, o orixá caçador. Nessa mesma lógica, muitos orixás foram associados a santos católicos para preservar seu verdadeiro culto, que nos dias de hoje ainda sofre preconceito e discriminação. Isso é sincretismo. Oi, gente, hoje eu vim falar um pouco sobre a resistência cultural afro-brasileira. Sabia que durante o período da escravidão, os africanos foram arrancados de suas terras e obrigados a deixar suas línguas, religiões e costumes, mas mesmo assim eles não deixaram sua cultura morrer. Um exemplo disso são as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, que mantém viva a espiritualidade africana. Na música e na dança também vemos uma força. O samba, o maracatu e a capoeira nasceram como forma de expressão e resistência. E na culinária, os pratos como acarajé e feijoada carregam a herança. Essas práticas não foram apenas manifestações culturais, também foram formas de resistir, afirmar a identidade e sobreviver diante a opressão. E até hoje essa resistência continua. A cultura afro-brasileira faz parte da nossa identidade e mostra a força de um povo que nunca deixou sua história ser apagada. Valorizar essa herança é reconhecer sua luta e sua importância na formação do Brasil. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a perseguição religiosa dentro das religiões matrizes africanas. E eu escolhi esse tema por ser uma coisa muito presente na nossa realidade atual. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil como escravos, eles já tinham suas próprias crenças e seus próprios deuses. Mas quando se depararam com a igreja e as pessoas católicas, eles se viram sem possibilidades de continuar cultuando a religião deles. Tiveram que se esconder atrás de santos para representar os seus orixás. E foi daí que nasceu o sincretismo religioso. Mesmo depois da abolição, terreiros eram destruídos e objetos sagrados religiosos eram destruídos também. Muitas pessoas eram presas por simplesmente praticar sua religião. E tudo isso foi uma tentativa de acabar com a religião, mas ela foi passada de geração em geração e continua viva até hoje. E isso que eu acho mais marcante, porque apesar de toda essa perseguição e toda a discriminação que essa religião e a cultura tiveram, ela continua viva até hoje, sendo uma marca da nossa história e também um símbolo de força e orgulho da nossa identidade. Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. A questão da opressão às religiões afro está ligado com o lugar do negro e, consequentemente, a tudo que é ligado ao negro. Com relação ao sincretismo, digamos, afro-brasileiro, eu era impedido de adorar os orixás. Se me pegassem dizendo que eu cultuava os orixás, eu podia ser espancado, preso, às vezes até morto. Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. Então eu quero falar das nossas tradições de matriz africana. É o legado que os nossos ancestrais nos deixou. A gente não podia nem comentar que era de matriz africana, porque você se sentia constrangido. Tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a aproximação. Aquilo que é desconhecido pode nos amedrontar. Aproxime-se, conheça, busque saber mais de uma religião que não é a sua.
Esse é o sangue da nossa gente, amor. Olha a revolta do nosso O ser humano tem que botar um pouco Deus no coração, entendeu? E ver que todo mundo é igual, entendeu? Só que cada um acha seu caminho. De uma religião espírita, umbandista, judeu, ateu, entendeu? Evangélico, entendeu? Então tem que parar com isso, pensa um pouco, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é um só, mas é como eu sempre falo, podem quebrar tudo da gente, só não pode quebrar a fé.